Nós já estamos aqui ao lado de Marcos Galves, que foi reeleito ontem presidente da OAB Subseção de Mirassol. Já vou dar o meu bom dia para ele aqui. Boa tarde, já 12h03 agora. Marcos Galves, um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu mais uma vez comparecer aqui pessoalmente no programa. Bom, ontem então aconteceram em todo o estado de São Paulo as eleições para a renovação do Conselho Seccional e diretoria das subseções da OAB de São Paulo. Em Mirassol, a disputa da diretoria da subseção teve como candidato único ele que está aqui ao meu lado, Marcos Roberto Sanches Galves, que foi reeleito, então, para o triênio de 2022 a 2024. Obteve 253 votos dos 293 votos possíveis. A diretoria será composta da seguinte maneira na OAB de Mirassol: presidente Marcos Roberto Sanches Galves, vice-presidente Fausto José da Rocha, secretária-geral Mariana Pascon Escrivante Gale, secretário adjunto Severino Silva Neto e a tesoureira, a Márcia da Silva Pereira. E aí, doutor, as eleições foram tranquilas ontem? Tranquilas, transcorreram com muita tranquilidade, com serenidade. Os advogados puderam comparecer, exercer o direito que assiste a eles, que é escolher os dirigentes da nossa entidade. E ao final o resultado acaba por concluir esse processo de renovação. Em Mirassol não está havendo adversário, né? São eleições com candidatos únicos ultimamente. Nós recebemos a nossa chapa, o nosso registro como chapa única com muita satisfação e com plena compreensão da responsabilidade que isso significa. É lógico que nos deixa envaidecido, muito agradecido. É um sinal de que estamos fazendo um bom trabalho e de fato, por enquanto, nós não temos tido outras chapas na cidade. Mas isso não deixa e não tira a legitimidade da eleição, porque nós nos submetemos ao crivo do eleitor. E essa quantidade de votos que nós obtivemos nos deixam muito satisfeitos. Já no estado, né, o senhor apoiou o candidato Caio, que ontem perdeu por uma diferença mínima de votos lá em São Paulo. A eleição do nosso Conselho Seccional Estadual costuma ser bem concorrido. E esse ano não deixaria de ser. Houve, de fato, nós apoiávamos aqui o Caio, era o candidato à reeleição. O Caio foi muito bem votado aqui, ganhou a eleição em Mirassol, ele teve 190 e poucos votos. O segundo colocado foi a candidata eleita, com 36 votos. Mas, no contexto geral, ela obteve uma votação muito expressiva na capital. E isso daí levou ela a ser eleita Patrícia Vanzolini, que passa a dirigir aí a nossa seccional a partir de janeiro. Mas isso não compromete o relacionamento, vai ser bom do mesmo jeito. Temos os mesmos interesses. Essa é uma eleição onde se escolhe o nosso dirigente, mas feita a escolha, precisamos virar essa página, não tem mais eleição. Não podemos levar isso daí para frente, uma disputa política dentro da OAB. Agora nós precisamos focar nos assuntos de interesse da advocacia e da cidadania. Bom, muita gente leiga no assunto, né, doutor? Precisamos explicar para que serve uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, o que é a OAB, ela representa os advogados, de que forma eles são representados, tem o exame da ordem também. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? A OAB é uma entidade muito respeitada. Inclusive, nós temos pesquisas que ela é a entidade nacional que tem maior respeito perante a sociedade. Inclusive, mais do que o Supremo Tribunal Federal. E a OAB foi criada por lei federal. Ela é considerada uma autarquia especial, uma autarquia federal especial. E a missão principal dela é regular a atividade profissional do advogado. O cidadão que se forma na faculdade, ele é um bacharel em direito. Para ele poder exercer a atividade de advogado, hoje ele tem que prestar uma prova admissional, ser aprovado nesta prova admissional,
Com a aprovação, ele tem que apresentar a documentação dele lá na OAB. E a partir do momento que ele está quites nessa documentação, ele passa a integrar os quadros da OAB com um número de registro. A OAB vai fiscalizar durante a atividade dele, de qualquer advogado, as suas condutas éticas e profissionais, sujeitando-o, inclusive, a processos administrativos de eventual responsabilidade, mas também a OAB assegura a ele as prerrogativas profissionais, que são a defesa daquelas previsões legais que o advogado tem no exercício da sua profissão. Como, por exemplo, ser recebido pelo juiz a qualquer momento. O advogado não precisa marcar horário com o juiz. É lógico que nós temos um bom relacionamento, você não precisa atrapalhar a atividade do juiz, mas ele também não pode deixar de receber um advogado. Quando isso acontece, a OAB pode intervir na defesa dessa prerrogativa profissional. Mas nós também temos um outro viés, que é um viés relacionado à cidadania, na defesa daqueles assuntos que nós consideramos como primordiais, que normalmente estão lá previstos na Constituição, e que nós atuamos não como fiscal. Nós não somos fiscal de ninguém, de nenhuma autoridade, mas nós podemos apontar aonde pode estar acontecendo alguma situação de flagrante descumprimento da lei. Seja na área da saúde, na área de transporte, em qualquer coisa que envolva o cidadão, a OAB tem um poder de representação às autoridades encarregadas de fiscalização. Nós tivemos recentemente aqui em Mirassol, não sei se eu posso já te adiantar vamos lá. Estamos já nos adiantando, sim, mas assim, só para deixar claro, né, gente, o Marcos Galves foi reeleito ontem, estamos trazendo aqui o assunto de para que serve uma instituição, uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi criada, como ele disse, há muito tempo, na década de 30, 1930. Ainda pelo Getúlio Vargas, né? Substituindo o antigo Instituto, era isso? Instituto dos Advogados Brasileiros. E houve a renovação na Lei 8.906, foi criado, é uma legislação mais recente que trouxe uma regulamentação mais atualizada para a atividade. Aí eu trouxe aqui porque o que o doutor está falando agora é exatamente a minha próxima pergunta. De acordo com o artigo 44 da Lei 8906, a Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que tem o seguinte objetivo. Primeiro, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Isso posto, né, doutor? Nesse sentido aí, foi desta forma que o senhor tomou aquela atitude de entrar com uma representação no Ministério Público contra 2 projetos de lei que foram aprovados na Câmara Municipal de Mirassol, aquele que reajusta os subsídios dos vereadores, do prefeito, do vice, e que ainda dá direito a 13º e férias a esses políticos, e outro projeto que criou, e foi aprovado, que criou cargos de confiança, 10 cargos de confiança no Legislativo de Mirassol. Foi neste sentido que o senhor procurou aí, defendendo a Constituição. É nesse sentido. A partir de um clamor público, de uma irresignação social que começou a existir com relação a esse assunto, pessoas procuravam a OAB para se informar do que se tratava. A própria imprensa tem um papel importantíssimo que cobra da OAB uma posição sobre esses assuntos. Fruto de tudo isso, nós resolvemos estudar o que estava acontecendo, nos inteirar do que estava acontecendo. Nós não fazemos política partidária, nós não fazemos nenhum tipo de atividade de promoção pessoal de ninguém. Mas a partir do momento que nós chegamos à conclusão que, de fato, havia uma aberração jurídica em tudo isso que estava acontecendo, fizemos o que nos cabia. Levamos ao conhecimento da autoridade competente, no caso o Ministério Público, que compete a ele
vislumbrando alguma irregularidade, tomar as medidas judiciais necessárias. Não cabe à OAB, ela não tem essa legitimidade de promover uma ação judicial dessa envergadura, mas ela pode levar o conhecimento do fato a quem cabe. Bom, tanto é que nesta semana, né, os vereadores acataram o veto do prefeito com relação ao projeto que reajustaria os subsídios e daria direito de 13º e férias a eles próprios e ao prefeito e ao vice. Isso me parece que já encerra o assunto com relação à questão do aumento. O Ministério Público não vai propor uma ação, acredito que não, mas tem a pendência da questão da criação dos cargos, que nós ainda não recebemos uma resposta do Ministério Público e ainda está lá no âmbito de análise. Eu creio que logo eles já devem apresentar o resultado do trabalho e se eventualmente vão tomar alguma providência. Geralmente é esse tempo que leva, entre 30 a 45 dias. É normal, o volume de trabalho deles também é muito grande. E o que pode acontecer ali? Se o promotor entender que de fato tem uma situação de irregularidade, ele propõe uma ação para suspender os efeitos daquela resolução. Se o promotor falar, não, está tudo certinho, ele precisa me intimar. Ele vai comunicar isso à OAB e nós podemos recorrer para uma segunda instância do Ministério Público, que aí vai a São Paulo, numa Câmara de Procuradores, que vai eventualmente acatar um recurso que a gente possa vir a apresentar ou arquivar definitivamente o assunto. Mas estamos ainda lá bem no início do assunto. Eu queria destacar, por exemplo, outros assuntos relacionados à cidadania. A OAB é uma defensora dos direitos das minorias, das mulheres, das pessoas discriminadas. Nós trabalhamos muito fortemente, inclusive, dentro do nosso sistema. Por exemplo, até então, as nossas comissões... nós sempre procuramos compor com uma divisão de mulheres e homens, com a participação dos negros, dos pardos, homossexuais, LGBT. E essas pessoas elas têm livre trânsito, participação voluntária em qualquer atividade da OAB, não há discriminação nenhuma. Na eleição desse ano, em todo o Brasil, inclusive, nós trouxemos uma inovação. A composição da chapa ela precisou obedecer algumas regras. Precisava ter participação de 50% de cada sexo. E dentro da diretoria era necessário também a participação das minorias negras, pardas, que têm dificuldade verdadeira de acesso a esses cargos. Então, a nossa diretoria ela obedeceu rigorosamente essa composição. O que é uma medida que a gente procura trazer de exemplo para o resto da sociedade, para as demais instituições, para que também venham adotar. É um trabalho de cidadania nesse contexto da legislação aí, da existência da OAB. Bom, voltando ainda para o caso dos vereadores, doutor, porque depois que o senhor apresentou a representação ao Ministério Público, eles contra-atacaram na sessão da Câmara em depoimentos, né, que fizeram na tribuna, alegando que o senhor estaria tomando essa atitude com fins eleitoreiros, já que a eleição da OAB se aproximava. Como que o senhor pode responder a isso? Não. Nós, na nossa representação, nós não estamos tratando de nome contra ninguém, nós não estamos tomando medida contra ninguém, nós estamos avaliando um fato. Um projeto de lei que nasceu com nulidades, uma resolução que nasceu com nulidades e que nós precisamos respeitar a lei. Eu sou um dos maiores defensores da atividade parlamentar. Eu sei o quanto é importante para o município uma Câmara livre, uma Câmara independente, que exerça a sua atividade com seriedade. Que ela possa exercer a fiscalização do poder público, que ela possa promover a evolução da legislação municipal, mas sempre dentro da regra colocada pelo legislador maior. Eu jamais tive qualquer interesse de fazer a promoção pessoal, isso daí, longe disso. Eu não quero, de forma nenhuma, ter qualquer tipo de envolvimento, principalmente político-partidário. Aliás, o cargo ela me exige isso. Eu não posso ter esse tipo de atividade exatamente para que a gente tenha essa independência quando a gente apontar o dedo para alguma irregularidade.
Nós estamos conversando aqui ao vivo com o Dr. Marcos Galves, reeleito ontem presidente da OAB na subseção de Mirassol. Você que está participando aí, vai mandando sua mensagem. Tá rolando sorteio no Facebook de uma panqueca deliciosa do Senhor Pastel, no Facebook da TS Rádio. Vai participando aí. Hashtag SR Pastel, você comenta e compartilha a live do Facebook da TS Rádio, que garante a sua participação. Doutor, vou pedir para o Odair Neri colocar uma imagem ali, porque a OAB... ela é composta por esses órgãos que estão aparecendo aí na imagem. Olha só, o Conselho Federal, conselhos seccionais, subseções e caixas de assistência dos advogados. O senhor poderia explicar para a gente cada um desses órgãos? É importante. A OAB ela é uma entidade estruturada em níveis de administração. Nós temos um Conselho Federal da OAB, instalado em Brasília. Ele é composto por 3 conselheiros de cada estado da federação. E ali existe uma diretoria executiva, que é a figura que de vez em quando a gente vê aí na imprensa, que é o presidente nacional da OAB. Atualmente é o Felipe Santa Cruz, ele é o nosso presidente nacional. E abaixo dele nós temos as estruturas estaduais, que nós denominamos sessionais. Então, o estado de São Paulo tem uma sessional, o estado de Rio de Janeiro tem a sua sessional. A sessional nos estados, ela é também composta por uma diretoria e por um conselho de advogados. Nós denominamos os conselheiros estaduais. São 80 conselheiros que se reúnem mensalmente. Eles têm atribuições constitucionais lá de fiscalizar a diretoria executiva, exercem a função de segunda instância nos processos administrativos de julgamento da disciplina ética do profissional, do advogado. Mas, enfim, eles são responsáveis como um paralelo, traçando um paralelo como se fosse o poder legislativo da OAB. E abaixo dessa estrutura estadual, nós temos no estado de São Paulo 250 subseções. Elas estão divididas por todo o estado. Dentre as 254, nós temos a subseção de Mirassol, criada em 1982, foi criada em julho de 82, instalada em outubro de 82. Nossa subseção ela tem uma responsabilidade sobre 5 municípios aqui da região: Mirassol, Jaci, a comarca de Neves Paulista, Bálsamo e Mirassolândia. Então, todo advogado que possui escritório numa dessas cidades, necessariamente precisam estar inscritos na subseção de Mirassol para poder exercer a atividade dele. E aqui nós temos a nossa diretoria, que é composta de 5 pessoas, 5 advogados que estejam inscritos na nossa subseção. E qual você diria, doutor, que no geral, assim, qual é a grande importância, a relevância da Ordem dos Advogados do Brasil para a sociedade brasileira como um todo? Nós temos uma responsabilidade enorme e nós aqui no âmbito do município é a responsabilidade de zelar pela legalidade. Eu tenho para mim que essa é uma das maiores importâncias da OAB, que é cuidar do bem do cidadão, o bem jurídico do cidadão. Esse é um viés. E o segundo viés é a nossa responsabilidade relacionada à atividade do advogado. É a única profissão que tem previsão constitucional. O advogado, no artigo 133 da Constituição, está lá escrito. Ele é obrigatório. Só existe justiça onde tem participação de advogado. Cidadão nenhum pode ser julgado por um juiz sem que o advogado tenha feito a participação do processo. Por isso, nós estamos lá com previsão constitucional, para assegurar essa participação do advogado. Então, são 2 vieses aí que são os mais importantes, que eu acho que a gente, nos momentos de crise, isso fica muito claro, né? Toda vez que houve aí um impeachment de um presidente, a OAB esteve presente, teve participação direta, mas a OAB também aponta as mazelas do poder público.
né? E isso pode, muitas vezes, pode até trazer problemas para nós perante o poder público, mas é a defesa do cidadão, que tem dificuldade de expressar isso. Bom, deixa eu ver umas mensagens aqui. O Paulo Roberto Bueno está mandando um abraço. Paulinho, doutor Paulo. Marcos. Oi, Paulo. Tá aqui também participando e mandando abraço. Rosbiba Monteverde, você é fera, doutor. É, Zé. Galera participando aqui também na Mirassol Conectada, Maria Helena, Fátima Sisto. Marcos Galves, reeleito presidente da OAB para mais 3 anos, até 2024. Agora agradeço demais sua presença aqui no Jornal TS Notícias, doutor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Eu tenho para mim que a gente tem que incentivar a imprensa. A imprensa é importantíssima para o nosso município. O fomento dessa atividade, ela só traz bons frutos. Sempre que você precisar, você pode contar comigo que a gente está à disposição.